recebi a notícia de que meu filho, Lucas, iria se casar no Havaí. Fiquei muito animada e logo comecei a planejar a viagem. Afinal, era um momento especial que eu não via a hora de celebrar ao lado do meu único filho. Porém, desde que Camila, sua noiva, entrou em sua vida, eu percebi que ela sempre foi distante e pouco acolhedora comigo. Mesmo notando essa atitude mais fria da parte dela, tentei não deixar isso me abalar. Afinal, o foco deveria ser o casamento, e decidi me concentrar na alegria desse momento, nas expectativas de ver meu filho começar essa nova fase da vida. Meu nome é Clara, tenho 55 anos e sou dona de casa. Sempre fui muito habilidosa com as mãos, e meus hobbies incluem jardinagem e artesanato. Sou boa em bordado e tricô, e de vez em quando, dou pequenas aulas em casa quando as pessoas me pedem. Recentemente, também comecei a me aventurar na confeitaria, e minha família sempre elogia meus profiteroles e bolos chiffon. Tenho uma vida simples, mas encontro muitas alegrias em cada momento. Antes de me tornar dona de casa, tive uma carreira bastante movimentada. Depois de me formar em uma faculdade local, consegui um emprego em uma grande empresa de construção. Meu trabalho dedicado e eficiente me trouxe reconhecimento, e após 2 anos no departamento de RH, fui promovida a secretária executiva. Foi nessa época que conheci Arthur, meu marido. Ele é 3 anos mais velho que eu e trabalhava no departamento de design da mesma empresa. Por causa do meu papel em transmitir informações aos executivos, acabávamos interagindo frequentemente. Arthur era dedicado e tinha grandes aspirações de liderança, o que logo chamou minha atenção. Com o tempo, desenvolvemos uma admiração mútua. Nos aproximamos ainda mais após uma viagem de negócios, onde sentamos lado a lado. Durante a conversa, ele me disse com um sorriso: "Você é boa demais para mim." Achei que ele já tivesse uma namorada, pois era bastante popular entre as mulheres no escritório. Quando perguntei sobre isso, ele respondeu com um sorriso: "Não, de jeito nenhum. Se não se importar, gostaria de sair comigo algum dia?" Descobrimos que compartilhávamos o amor por filmes de ação e caminhadas, o que nos aproximou ainda mais. Arthur sempre escolhia novos destinos para nossas aventuras, e não importava o quão difícil fosse a trilha, a vista do topo sempre me encantava. Escalamos muitas montanhas juntos, e assim como nossas caminhadas, nosso relacionamento progrediu naturalmente, culminando no nosso casamento. Depois de casados, eu amava tanto meu trabalho que fiquei dividida sobre continuar. Porém, após discutir com Arthur, decidi focar na nossa casa. 1 ano depois do casamento, nosso filho, Lucas, nasceu. Adaptei-me bem à nova rotina, cuidando da casa e da família, e também aconselhava Arthur em questões de trabalho. Ele sempre dizia que nossas conversas despertavam sua imaginação e o ajudavam a crescer profissionalmente. Arthur era muito grato pelo meu apoio, e as pessoas ao nosso redor elogiavam o papel que eu desempenhava como esposa dedicada. Sua carreira prosperava, mas ele nunca negligenciava a família. Apesar de sua agenda cheia, Arthur sempre reservava tempo para estar conosco, levando-nos em viagens e brincando com Lucas. Lucas cresceu admirando o pai. Sempre quis seguir o exemplo de Arthur, ingressando em uma boa universidade, e mais tarde, trabalhando na mesma empresa. Agora, aos 30 anos, Lucas se dedica completamente ao trabalho, assim como o pai fazia quando era jovem. Embora seja gentil, ele é um pouco tímido com as mulheres, e quase nunca ouvi histórias românticas sobre ele. Estava começando a me preocupar com isso quando Arthur me contou que a filha de um conhecido dele havia demonstrado interesse por Lucas. Eles começaram a namorar, e fiquei aliviada e feliz ao saber que ele havia encontrado alguém especial. Camila trabalha no escritório de um dos nossos clientes, e embora o relacionamento fosse recente, parecia que ambos estavam levando a sério. Lucas sempre acreditou em namorar com a intenção de casar, assim como o pai. Quando ele me disse que eles haviam decidido se casar, fiquei surpresa, mas muito feliz. Logo, Lucas anunciou que a traria para nos conhecer. Aparentemente, ela era filha de um presidente de empresa e havia conseguido seu emprego por meio das conexões dos pais. Isso só aumentou minha curiosidade sobre Camila. Apesar de tudo,
algo me dizia que eu precisaria de paciência para entender melhor essa nova fase na vida de Lucas e, principalmente, sua noiva, Camila, que sempre me pareceu um tanto distante. Lembro claramente do dia em que conheci Camila. Ela chegou usando roupas de marcas caras, com uma bolsa luxuosa pendurada no ombro, cada detalhe de sua aparência meticulosamente arrumado. O perfume forte e a maquiagem impecável mostravam que ela gostava de se destacar. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dela. Era um olhar que, embora educado, escondia um certo desprezo. Percebi que, para ela, ser dona de casa, como eu era, parecia algo insignificante, como se meus esforços para manter minha família unida e cuidar de todos não tivessem o menor valor. A forma como Camila falava comigo também carregava uma frieza velada. Era sempre educada, mas não havia nenhum calor nas suas palavras, nenhuma tentativa genuína de criar uma conexão. Parecia que ela estava ali por obrigação, não por desejo de realmente se aproximar. Mesmo quando eu tentava ser mais amigável, convidando-a para almoçar ou sugerindo passeios em família, suas respostas eram curtas, como se estivesse apenas cumprindo uma formalidade. Houve um jantar em família em que essa distância ficou ainda mais clara. Camila mal olhou para mim durante toda a refeição. Suas interações se limitavam a Lucas e meu marido, Arthur. Tentei diversas vezes puxar assunto, encontrar um ponto em comum, algo que pudesse nos aproximar, mas todas as suas respostas eram rápidas e impessoais, quase como se estivesse evitando qualquer envolvimento mais profundo. Fiquei me perguntando se era o jeito dela, se talvez estivesse nervosa por estar convivendo com a família do noivo. Tentei justificar sua frieza para mim mesma, achando que com o tempo as coisas melhorariam. Afinal, o mais importante era a felicidade de Lucas, e se ele estava feliz, eu podia suportar qualquer desconforto. Mas o desconforto começou a crescer. Ficou cada vez mais evidente que, por mais que eu tentasse, Camila não tinha interesse em estabelecer um relacionamento próximo comigo. Mesmo em ocasiões familiares, onde todos se sentiam à vontade, ela mantinha essa barreira entre nós. Ainda assim, me agarrava à esperança de que, uma vez casados, a situação poderia mudar. No entanto, com cada nova interação, eu percebia que talvez essa distância fosse maior do que eu imaginava. Era como se, para Camila, eu não fosse parte essencial da vida de Lucas, apenas um detalhe com o qual ela teria que lidar. Isso me machucava, mas eu continuava acreditando que o tempo poderia fazer milagres. Às vezes, eu me perguntava se o problema estava em mim, se eu estava sendo exigente demais. Talvez fosse o jeito dela, talvez houvesse algo que eu não estava entendendo. Mas, em momentos de clareza, eu sabia que o problema não era apenas um traço de personalidade. Havia algo mais, algo que me dizia que Camila nunca me aceitaria como parte de sua vida e da vida de Lucas. Mesmo assim, decidi seguir em frente, mantendo a esperança de que, no futuro, as coisas pudessem melhorar. Afinal, o casamento estava por vir e com ele, eu acreditava que uma nova dinâmica familiar surgiria. No fundo, eu queria acreditar que, uma vez parte oficial da nossa família, Camila veria as coisas de maneira diferente e que, de alguma forma, a barreira entre nós finalmente cairia. Conforme os preparativos para o casamento de Lucas e Camila avançavam, ficou claro que Camila e sua família estavam no controle absoluto de cada detalhe. Eles escolheram um local no Havaí, um destino paradisíaco, a decoração luxuosa, e até o estilo da cerimônia, com uma estética clássica e grandiosa. Camila parecia determinada a ter um casamento dos sonhos, completo com limusine, flores exuberantes e um vestido assinado por um estilista famoso. Tudo refletia o desejo dela por uma cerimônia que fosse, acima de tudo, glamourosa. Entendia que este era um dia muito especial para Camila. Toda noiva quer que seu casamento seja perfeito, e eu respeitava suas escolhas. No entanto, pensei que, como mãe do noivo, talvez pudesse ajudar com os preparativos ou oferecer apoio de alguma forma. Sugeri diversas vezes que poderia ajudar a organizar pequenos detalhes ou até contribuir com algo mais simples, como escolher algumas flores ou ajudar a montar lembrancinhas. Mas, para minha surpresa, Camila recusou qualquer tipo de ajuda. Era como se ela quisesse me manter à distância, decidida a fazer tudo do seu jeito, sem aceitar qualquer interferência ou colaboração da minha parte.
A cada sugestão que eu fazia, Camila me respondia educadamente, mas sempre com a mesma frieza, deixando claro que tudo estava sob controle e que minha ajuda não era necessária. Eu tentava entender que ela queria ter o controle de tudo, como muitas noivas, mas era difícil não me sentir excluída. No fundo, doía perceber que, em vez de sermos parceiras na construção desse momento tão importante para nossas famílias, eu era deixada de lado. Por mais entusiasmada que eu estivesse com a ideia de ver Lucas se casar em um lugar tão bonito, não pude evitar o sentimento de exclusão. Lembro-me de observar os planos sendo discutidos e me perguntar por que não fazia parte daquilo, porque minha opinião, como mãe do noivo, não era relevante. Era como se eu fosse apenas uma espectadora desse momento tão especial, algo que eu havia sonhado em participar de forma mais ativa. Ainda assim, tentei manter a esperança e focar no lado positivo. Eu sabia que o casamento era um marco na vida de Lucas, e o último sentimento que eu queria transmitir era o de desconforto. Não queria que minha mágoa atrapalhasse sua felicidade. Continuava acreditando que esse momento poderia ser uma oportunidade para me aproximar de Camila, para finalmente quebrar aquela barreira que nos mantinha distantes. No entanto, quanto mais eu observava, mais claro ficava que essa distância era intencional. Camila parecia determinada a fazer tudo do seu jeito, sem a minha participação ou opinião. Mesmo assim, mantive a esperança de que, no grande dia, tudo isso poderia ficar para trás e que, de alguma forma, finalmente encontraríamos uma forma de convivência como uma verdadeira família. Mais do que qualquer outra coisa, o que eu mais queria era ver Lucas feliz. Embora sentisse o peso de estar à margem, torcia para que, no dia do casamento, as coisas fossem diferentes. Que a celebração trouxesse não apenas alegria, mas também a chance de construirmos algo novo, juntos. No dia da viagem, fomos para o aeroporto, onde Lucas, que havia chegado mais cedo, esperava alegremente por todos. Obrigado por terem vindo, vamos ter uma viagem incrível, ele disse, animado. Lucas começou a distribuir os ingressos que Camila havia dado a ele, mas quando chegou a minha vez, eu abri um envelope com meu nome e estava vazio. Minha passagem simplesmente não estava lá. Senti um choque tomar conta de mim. Lucas, percebendo minha reação, ficou preocupado. Vou falar com Camila, deve ser algum engano, ele disse rapidamente, pegando o telefone e ligando para ela. Camila, que já tinha ido na frente com seus pais. Oi, amor. Camila, a passagem da minha mãe não foi emitida. O que aconteceu? Lucas perguntou, já começando a ficar tenso. Não foi engano, respondeu Camila, sem se preocupar. Eu achei que ela não fosse vir, então não comprei a passagem. Ela claramente me odeia, então por que gastar dinheiro? Lucas, visivelmente irritado, retrucou. Como assim, Camila? Ela é minha mãe. Claro que ela vai ao casamento. Não levante a voz, Lucas. Estou exausta por causa da viagem, Camila respondeu, sem o mínimo de arrependimento. Eu não consegui me conter mais. Peguei o telefone de Lucas e falei diretamente com ela. Camila, sou eu. O que está acontecendo? Com a mesma frieza, ela respondeu, Clara, você realmente pensou em vir ao nosso casamento? Que audácia! Se quiser vir, por que não nada até o Havaí? Ah, e sobre o hotel, não tem vaga para você. Vai ter que dormir ao relento, disse ela, rindo descaradamente. Senti a humilhação me atingir em cheio como um golpe. Ser a única pessoa não convidada para o casamento do meu próprio filho, enquanto todos os outros familiares estariam lá, era insuportável. A sensação de rejeição misturou-se com a vergonha e a raiva que subiam dentro de mim como uma onda violenta. Meu corpo começou a tremer, incapaz de suportar a injustiça da situação. Respirei fundo, tentando controlar minhas emoções, e com uma decisão firme, disse a Lucas, eu não vou ao Havaí. Lucas ficou em silêncio por um momento, claramente abalado e triste com tudo aquilo. Mãe, se você não for, eu também não vou, ele disse, sua voz carregada de decepção e pesar. Era evidente o quanto aquela situação o magoava, mas sua lealdade a mim falou mais alto. Logo em seguida,
ele ligou novamente para Camila, sua postura agora decidida. Se você não pode tratar minha mãe com respeito, então não tem como continuarmos com o casamento, Lucas declarou, firme e determinado, como eu nunca o havia visto antes. Camila, incrédula com o que ouvia, gritou em desespero, isso não tem nada a ver com sua mãe. Por que você está cancelando agora? Eu contei a todos os meus amigos sobre o casamento, como vou ficar? Vou morrer de vergonha. Isso é ridículo. Ela estava mais preocupada com a imagem que iria passar do que com os sentimentos envolvidos. Lucas, no entanto, respondeu com calma e maturidade, eu não me sinto mal, Camila. Você foi horrível com a minha mãe desde o início, e eu sabia disso. Mesmo assim, deixei as coisas chegarem até aqui, mas agora não posso mais continuar. Acabou. Sinto muito. Meu marido, que sempre foi calmo e observador, não pôde mais ficar em silêncio. Ele estava furioso com o comportamento de Camila e com a humilhação que eu havia sofrido. Eu vou falar com o pai dela sobre isso, disse ele, sua voz carregada de uma firmeza rara. Era evidente que ele não permitiria que tudo aquilo passasse sem consequências. Pouco depois, veio a bomba, Lucas não iria ao casamento. Ele estava decidido a não seguir adiante com a cerimônia após tudo o que havia acontecido. O casamento, que seria uma grande e luxuosa celebração no Havaí, com parentes e amigos, precisou ser cancelado. A notícia se espalhou rapidamente entre os convidados, e a reação foi de puro choque. Todos começaram a se perguntar o que tinha acontecido para que uma cerimônia tão grandiosa fosse abruptamente desfeita. Os convidados, que já haviam se organizado para a viagem e estavam prontos para celebrar o grande dia, ficaram completamente em choque. Alguns já estavam no Havaí, preparados para a festa, quando souberam da notícia. O sussurro entre eles era constante, porque o casamento foi cancelado. O que será que aconteceu entre eles? Ninguém sabia ao certo, mas era evidente para todos que algo muito sério havia acontecido nos bastidores. Camila, por sua vez, ficou devastada. Ela não podia acreditar que Lucas realmente havia cancelado o casamento. Para ela, aquilo tudo parecia um pesadelo. Como ele poderia fazer isso com ela, depois de todo o planejamento, depois de contar a todos os amigos e familiares sobre o grande evento? Ela passou dias em desespero, ligando para Lucas e tentando entender o que poderia fazer para reverter a situação, mas ele não cedeu. A situação já havia chegado ao limite, e Lucas estava firme em sua decisão. Enquanto isso, Camila começou a culpar todos ao seu redor. A culpa é sua, ela gritou durante uma ligação para mim, incapaz de conter sua frustração. Estou cansada disso. Você me deve pelas taxas de cancelamento e pelos prejuízos. Sua velha bruxa. Ela estava fora de si, incapaz de lidar com as consequências de suas próprias atitudes. Desligou o telefone abruptamente, sem me dar a chance de responder. Mesmo após aquela explosão de raiva, o comportamento de Camila não mudou. Era como se ela estivesse incapaz de ver o próprio erro, sempre culpando os outros por suas próprias falhas. Mais uma semana se passou, e então ela me ligou novamente. Desta vez, sua voz estava diferente, fraca, quase suplicante. Clara, eu estava errada, me desculpe, ela repetiu várias vezes, a voz baixa e cheia de arrependimento, quase inaudível. A arrogância havia desaparecido, substituída por um tom de derrota. Talvez ela estivesse começando a entender as consequências de suas ações, ou talvez fosse o peso do colapso da empresa de sua família que a forçava a tentar consertar a situação. Eu ouvi suas palavras com calma, mas respondi com firmeza e um toque de ironia. Fico feliz que tenha percebido seu erro. Imagino que, do ponto de vista de alguém como você, eu seja bem irritante. Dessa vez, Camila não tinha mais sua arrogância habitual. Eu percebi que ela finalmente havia entendido o peso de suas ações. Sorri, sabendo que não teria mais que lidar com ela. Agora, eu poderia voltar a ter paz. No entanto, comecei a me perguntar, por que Camila havia mudado de atitude tão repentinamente? A verdade é que meu marido é o presidente de uma empresa, e a empresa do pai de Camila dependia da dele para 90% dos negócios.
Embora tecnicamente fossem clientes, a empresa do pai de Camila funcionava como subcontratada da nossa. O pai dela sempre quis manter uma relação forte com a empresa do meu marido, mas Camila arruinou tudo. Quando meu marido contou ao pai dela sobre o tratamento que recebi, ele ficou pálido de raiva e exigiu que ela pedisse desculpas imediatamente. Você é idiota? O que você fez? Ele gritou furioso. Peça desculpas a Clara agora. Camila ficou devastada ao descobrir que eu era esposa do presidente da empresa da qual o negócio de seu pai dependia. Quando meu marido decidiu encerrar as relações comerciais com a empresa do pai dela, tudo desmoronou. A empresa já estava enfrentando dificuldades e, sem o apoio da nossa, acabou indo à falência. Camila me odiava porque eu representava tudo o que ela não tinha: uma vida estável, um marido amoroso e uma família equilibrada. Ela era filha da amante do pai, que sempre foi conhecido por suas infidelidades, seduzindo funcionárias e clientes. Sua mãe, que começou como amante, acabou criando Camila sozinha após engravidar. Trabalhou como hostes, mas era irresponsável com o dinheiro e negligenciava as tarefas domésticas. Sempre invejou a esposa legítima e, após a morte desta, tornou-se a segunda esposa, mas continuou gastando descontroladamente e se lamentando, sem nunca tentar melhorar sua situação. Camila me odiava porque eu era o oposto de sua mãe. Enquanto eu tinha uma vida equilibrada, ela e sua mãe viviam se fazendo de vítimas das circunstâncias. Embora a aparência de uma vida perfeita possa enganar, até as famílias mais próximas têm seus problemas. Eu mesma já enfrentei minhas dificuldades. Desisti de uma carreira que amava para apoiar meu marido e cuidar da nossa família. Cozinho todos os dias para garantir que Arthur e Lucas se mantenham saudáveis, e sempre fiz questão de manter boas relações com os parentes de Arthur e com as mães dos amigos de Lucas. Vivo com gratidão por tudo o que tenho, e quando os problemas surgem, trabalho duro para resolvê-los. Foi assim que chegamos onde estamos hoje. Eu gostaria de ter ensinado isso a Camila: a felicidade não é algo fácil de alcançar. Após ser culpada pelo pai por tudo que deu errado e rejeitada por ele, ouviu as palavras frias: eu não preciso de uma filha inútil, você só me atrapalha. Na realidade, o próprio pai de Camila já tinha pouca credibilidade em seu trabalho. Ambos enfrentavam dificuldades pessoais. Como filha da segunda esposa, Camila nunca recebeu muito amor do pai, e sua mãe também não demonstrava muito carinho por ela. Camila sempre se viu presa em uma situação complicada. Eventualmente, ela perdeu o apoio de ambos os pais e foi expulsa de casa. Agora, vive modestamente como trabalhadora temporária em um call center, lidando diariamente com inúmeras ligações de clientes insatisfeitos, reclamando sobre produtos e serviços. Foi uma reviravolta amarga para alguém que antes ostentava tanto orgulho e arrogância. Seu trabalho no call center era exaustivo. As reclamações constantes dos clientes, muitas vezes sobre assuntos além dos produtos, só pioravam sua situação. Cada ligação parecia alimentar ainda mais a frustração dos clientes, devido à falta de paciência de Camila. Seu chefe frequentemente a repreendia, tornando o ambiente de trabalho ainda mais opressor. Camila, quantas vezes tenho que dizer para você ser educada e se colocar no lugar dos clientes? Se continuar assim, será difícil renovar seu contrato, advertiu o chefe. Humilhada, Camila só podia pedir desculpas e tentar sobreviver mais um dia. A dureza da vida estava forçando-a a mudar seus hábitos. Enquanto isso, Lucas decidiu que não iria namorar por um tempo. Ele estava focado no trabalho e, refletindo sobre os acontecimentos, comentou: preciso melhorar meu julgamento sobre as pessoas. Ele percebeu que ainda tinha muito a aprender. Todos os dias, trabalhava arduamente, sendo treinado por meu marido, que o preparava para ser o próximo presidente da empresa. Por outro lado, eu também começava uma nova fase na minha vida. Depois de ter sido chamada de aproveitadora por Camila, senti-me motivada a realizar um antigo sonho. Decidi abrir um café. Meus porta-copos artesanais, decorados com meus bordados, e meus bolos chiffon rapidamente se tornaram um sucesso. Recebi ótimas críticas e, inclusive, uma revista demonstrou interesse em destacar meu café. Como não conseguia administrar tudo sozinha,
contratei uma jovem assistente, doce e charmosa, que trabalhava muito bem. Por coincidência, ela cruzava com Lucas de vez em quando, e parecia haver uma boa sintonia entre eles. Esse novo começo me trouxe muita satisfação. Tanto meu marido quanto Lucas me apoiavam, e eu me sentia realizada com essa nova etapa da minha vida. Uau, que história foi essa? Cheia de reviravoltas e momentos inesperados. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco hoje no Recanto das Histórias. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam de se inscrever, porque tenho mais histórias de relacionamentos chegando. Nos vemos amanhã.